bem? Seja muito bem-vindo à terceira aula da nossa maratona Hyaluron Pain. Eu quero te dar os parabéns por ter chegado até aqui na nossa terceira aula, pelo seu comprometimento. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que quer ir mais longe e está muito interessado ou interessada nos avanços da estética. Isso é muito importante para você ter no seu espaço coisas realmente, aqueles tratamentos modernos, equipamentos que a sua cliente vai amar o resultado e por isso você é comprometido com o seu sucesso, né? Então vamos lá. Primeiro, antes de começar o conteúdo, eu quero agradecer a todo mundo que deixou um comentário no vídeo anterior, que curtiu o vídeo. Eu quero falar que você também pode deixar um comentário aqui nesse vídeo que eu vou ler. Eu li cada comentário dos outros vídeos e eu vou te responder também assim que possível. Com certeza vai ser um prazer poder te responder e poder te ajudar. Outro detalhe, se você está começando agora a assistir essas aulas e não viu as outras aulas da maratona, aula 1 e aula 2, é importante você voltar a assistir porque é uma sequência de conteúdo que as peças vão se encaixando conforme você vai assistindo a aula 1, a aula 2, senão pode ser que você não entenda essa aula de hoje que eu preparei para você, tá? Então, eu quero te agradecer e vamos lá que eu vou começar a falar de conteúdo. Antes disso, eu quero fazer aqui apenas um comentário, uma ressalva a respeito da minha experiência, né, como fisioterapeuta. Como eu já comentei lá no vídeo anterior, durante a universidade a gente aprende a trabalhar com outras técnicas de estética, tá? Com outros tratamentos. E com a minha experiência, com esses anos que eu já tenho de clínica, de atendimento ao cliente, eu percebi que alguns tratamentos, é óbvio, dão mais resultados que outros. E o que é importante é você levar um tratamento para sua cliente com que ela vá superar a expectativa dela quando ela veio te buscar, né? Então, o que ela vem procurar na sua clínica? Por exemplo, eu quero um preenchimento de lábio. Aquele preenchimento de lábio você vai conseguir fazer da forma correta, né? Você vai trabalhar com equipamento que vai conseguir aplicar aquele ácido hialurônico para preencher o lábio dela. Isso é um detalhe, né? Ou o que ela está buscando? Um emagrecimento, uma diminuição de medida, diminuição da circunferência da região da cintura. E qual que é a diferença desse método, né, que é um método que eu criei de tratamento, para os outros tipos de técnica que existem aí na estética? Existem eletroterapia, por exemplo, vou dar alguns exemplos de tratamento, ultrassom, tem também criolipólise, muita coisa que já surgiu aí há anos atrás para fazer esses tratamentos estéticos que hoje em dia, comparado com a intradermoterapia pressurizada, que é uma novidade, o tratamento que é feito com a intradermo não tem comparação à rapidez do resultado, à eficácia que a sua cliente vai ter de felicidade, né? O que você vai proporcionar para ela. Porque eu já trabalhei com os outros tratamentos, hoje eu só trabalho com a intradermoterapia para emagrecimento, o tratamento corporal, para flacidez, celulite e o facial também, rejuvenescimento, como eu já comentei nas outras aulas. Não tem comparação. O resultado é rápido, é eficaz e realmente vai fazer a diferença na vida dela sem que ela precise investir tanto dinheiro como ela investia nos outros tratamentos. O que elas me comentam aqui na clínica quando elas veem o resultado na primeira e na segunda sessão? Elas me falam: Gabriela, eu já tive experiência com outras clínicas de estética, onde eu tive que fechar pacotes de 10 sessões, eu tinha que ficar indo lá fazer as sessões e perder esse tempo, que hoje em dia é precioso, um tempo de 1 hora na vida das pessoas, né? Então ela tinha que ir até a clínica, se deslocar e começar a ver o resultado a partir da 6ª ou 7ª sessão, um resultado significativo. Com a intradermoterapia pressurizada, o resultado é imediato ou, no caso de queimas de gordura, na primeira ou segunda sessão. Então, a cliente já sai feliz da vida, te recomendando, contente, com a autoestima lá em cima, a partir da primeira sessão de tratamento, tá? Isso é muito importante, é o que vai fazer o diferencial na vida do profissional que deseja fazer sucesso e continuar na profissão e daquele que vai ficar no meio do caminho, porque hoje em dia, se você não tem resultado,
você não evolui. A sua clínica não vai ser reconhecida, a sua clínica não vai ser uma referência. Sua clínica, seu estúdio, enfim, aonde você for atender, você como profissional. Se você deseja ser um profissional acima da média e está na frente dos seus concorrentes e ser o melhor para sua cliente, oferecer o melhor tratamento e o melhor profissional que ela pode ter escolhido, você precisa estar por dentro disso, de entregar o resultado para ela, tá? E trabalhar com técnica que realmente vai fazer a diferença, o método que vai fazer a diferença e é o método que dá o resultado. Você vai dar o passo certo se você fazer o método que realmente dá o resultado para sua cliente. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre equipamento, eu vou falar sobre os equipamentos e também sobre produtos, tá? O que é importante você saber sobre os equipamentos. Então vamos lá. Existem diversos tipos de equipamento no mercado, tá? E todos eles você consegue trabalhar com a técnica, porém alguns são mais eficazes e outros menos eficazes, tá? É importante você, se você for um profissional comprometido com o seu resultado, você trabalhar com um equipamento que vai te gerar um resultado. E resultado em que sentido? Por exemplo, existem equipamentos, eu já utilizei todos, então tenho aqui de diferentes maneiras de aplicar, tá? De você dar pressão, por exemplo, esse equipamento aqui é o da manivela. Para mim ativar a pressão, eu preciso puxar a manivela e disparar o gatilho para a gente disparar o produto para que entre na pele da cliente, tá? Você deve estar perguntando, Gabriela, será que eu vou conseguir aprender, né, essa técnica? Eu vou conseguir fazer com que o produto atinja o resultado ou a técnica atinja o objetivo do que foi proposto para minha cliente? O que é mais importante é você saber, ter na mão para você conseguir aprender. Qualquer pessoa consegue aprender, mesmo se você nunca trabalhou com estética na vida. Como que surgiu a celulite, quais são os graus de celulite que existem. Existe celulite por excesso de gordura, existe celulite por flacidez. Qual que é a celulite que a minha cliente está me apresentando ali? Tudo isso você precisa saber antes da onde surgiu, né, aquilo que a gente vai tratar na cliente. Da onde surgiu e como que eu vou fazer o tratamento. Então, tudo isso é explicado, você precisa ter uma base e saber, e isso no curso é onde a gente vai entrar mais detalhadamente para falar sobre da onde vem, a anatomia e a explicação, para aí depois você poder ter na sua mão o protocolo de atendimento. Então, no protocolo vai ter lá o passo a passo. Primeiro, você vai fazer a avaliação, você vai tirar foto, você vai entregar para sua cliente uma ficha que ela vai preencher, uma anamnese, para saber se ela pode fazer aquele tratamento, se não tem nenhuma contraindicação. Então, tudo isso, esse passo a passo, é óbvio que a gente vai no curso, na formação, falar mais detalhadamente e você vai seguindo os passos. Primeiro, aprender da onde que surgiu aquela celulite. Depois, é um exemplo, tá? De um dos tratamentos. Avaliação, aplicação. Então, tudo tem o seu protocolo e você com o protocolo correto na mão. Um protocolo que vai trazer resultado para sua cliente, quantidade de produto que você vai aplicar, como preparar a pele da cliente, o que você vai recomendar para ela fazer no pós-tratamento, qual outro tratamento que você pode associar com essa técnica para que você tenha mais resultado, tá certo? Tudo isso é falado no curso e a partir daí é óbvio que se você seguir todo o passo a passo e você dar o passo na direção certa, que é utilizar o método correto que dá um resultado para sua cliente, dessa forma, com certeza eu te garanto que você vai ter o resultado e que você vai aprender, tá? 100%. Além disso, claro que tem o suporte quando a gente faz os cursos. Depois do curso, se surgir alguma dúvida que possa surgir, isso é normal, mas você vai ter toda uma base por trás para você começar a trabalhar com essa técnica. Isso é o mais importante e por isso eu asseguro que todo mundo consegue aprender e fazer, como vocês já viram resultados na aula passada das minhas alunas do online,
que elas não chegaram nem a fazer a prática no presencial, como é no presencial, né? E elas trabalham e tem um resultado lindo, tá? Maravilhoso. E hoje em dia a agenda deles também, tem alunos também, é tomada de intradermoterapia pressurizada, uma agenda cheia. Então estão super contentes porque estão faturando bastante com essa técnica e transformando a vida das clientes também, tá? Oi, meu nome é Aline, tenho 39 anos, sou fisioterapeuta aqui da cidade de São Paulo. Eu resolvi fazer o curso de Hyaluron Pain porque eu sou fisioterapeuta e estava muito parada na área. E me despertou o interesse por ser uma técnica nova, algo diferente, porque eu não queria ser só mais uma fisioterapeuta, eu queria ter um diferencial. E quando eu vi a técnica, eu me apaixonei. Falei, nossa, algo tão diferente, com bastante técnicas, muita novidade, num único aparelho que é a caneta de Hyaluron Pain. E aí eu resolvi, pesquisei bastante e gostei muito da Gabriela. Conversei com ela e ia fazer o curso presencial quando veio a pandemia, que foi um baque. Mas assim, o que eu poderia fazer nesse momento? Estudar. E aí ela lançou o curso online, que para mim foi ótimo, porque era um tempo que eu estava ociosa e aproveitei ele para estudar, para tirar proveito. E agora a pandemia está acabando, está tudo voltando ao normal e eu estou com o curso, fiz o meu curso, adorei a plataforma, super explicativa, não fiquei com dúvidas nem nada. E a plataforma onde é dado o curso online é uma maneira muito fácil, objetiva da gente entender. É tudo separado, cada técnica, e aí você abre aquelas janelas e são bem explicadinho. Tem tanto a parte teórica quanto os vídeos, que é muito importante para a gente ver a Gabi fazendo a técnica, que isso tira toda a dúvida da gente, dá todo o diferencial. E para mim, assim, foi muito simples de eu entender, né, sobre a técnica e não ficou nenhuma dúvida. E algumas coisas que eu tinha de dúvida, na própria plataforma você já pergunta, tem o suporte e a Gabi já responde. É algo assim que você não fica com a dúvida para você passar para uma próxima aula com dúvida. Então você acaba já tirando tudo e fica muito explicado. Eu gostei bastante. Bom, agora então vamos começar a falar do equipamento, né? Então, o que é importante saber sobre o equipamento? Existem diferentes tipos de caneta, diferentes formas de aplicação. Uma vai ter a manivela, que a gente vai disparar, a outra vai disparar de outra forma, tá? Então, cada uma tem uma forma de aplicar o ativo e cada uma delas tem uma eficácia diferente, tá? Então, por que eu tô aqui com 3 canetas diferentes? Porque eu já provei os 3 tipos e tem a caneta que vai me gerar mais resultado. Quer dizer o quê? Gerar mais resultado. Tem algumas que elas não têm a capacidade de introduzir o ativo à quantidade que eu selecionei, tá? Ou o ácido hialurônico, ele é um pouquinho mais grosso e tem caneta que quando eu vou ativar, como ela não tem boa capacidade, ela faz com que não entre todo o produto, entre menos, tá? É importante saber como funciona cada uma delas. Muita gente me procura para perguntar qual caneta que eu compro. Assim, é difícil a gente falar compra essa ou não compra, porque precisa primeiro avaliar qual o tratamento que você vai trabalhar. Você vai ter o foco, você vai trabalhar com corporal, ou vai trabalhar com facial, ou vai trabalhar com tudo, tá? Muita gente quer focar só no corporal, então para o corporal você pode comprar uma caneta um pouco mais econômica, ou vou trabalhar facial e corporal. Aí você investe um pouco mais numa caneta que não tem perda. Então, existem diversos tipos de caneta com a Anvisa. É importante você trabalhar, claro, com uma caneta que tem o selo da Anvisa, porque no seu espaço você precisa trabalhar com produtos autorizados e não quer dizer que todas que têm o selo de Anvisa também são eficazes e não tenham perda. Tem umas que tem selo que tem um pouco de perda e tem outras que tem o selo de Anvisa que você consegue trabalhar tranquilamente sem perder produto, tá ok? É importante ver a aplicação de cada uma delas.
Muita gente fala no início, eu quero investir um pouco menos, comprar uma caneta mais econômica, até eu conseguir ganhar mais dinheiro nos tratamentos, para mim comprar uma caneta com valor maior. Pode ser? Pode ser. Você pode começar com uma caneta mais econômica, e esse detalhe de cada caneta é importante você ver a aplicação. Então tem caneta que você trabalha bem, corporal, mais econômica, ou caneta que você precisa investir mais para trabalhar com o ácido hialurônico, tá? Que ele é mais grosso um pouquinho e ele é mais fácil de perder produto se você não tem uma caneta ideal, uma caneta eficaz. Então aqui eu tenho os 3 tipos. No curso eu vou estar lá mostrando cada uma delas e a eficácia de cada uma delas, como funciona também, e essa branca eu utilizo muito, é a que eu gosto mais de trabalhar, e ela tem uma maneira diferente de você ativar a pressão ou selecionar a quantidade do que as outras de metal, tá? Então, são canetas que as 3 eu gosto muito, cada uma eu posso utilizar para um tratamento diferente, ou eu posso ter uma só para fazer todos os tratamentos. Então, precisa visualizar cada uma como elas funcionam quando eu vou aplicar na cliente. Então, eu vou aplicar com as 3 durante o curso, e eu também fiz uma comparação. Por exemplo, essa daqui da manivela, se vocês forem olhar, eu tenho um vídeo no Instagram também, da aplicação com ela é um pouco menos eficaz se eu for trabalhar com uma quantidade maior de produto, de enzima, quando eu for aplicar. Ou se eu for trabalhar com uma quantidade menor, eu vou aplicar ela, consigo aplicar. Então, essa é a diferença. Se você quiser ver no vídeo, eu tenho também ele no Instagram, demonstrando com essa caneta e com a caneta branca, tá? Para ver a comparação da eficácia das duas. Então, é importante você ter na mão o protocolo, o método correto, o método que vai te gerar resultado, e você saber como avaliar a quantidade de produto que você vai colocar na sua cliente e o que você vai recomendar para ela no pós, para você potencializar o resultado. Tendo o método correto e o equipamento correto, é 100% de sucesso garantido no resultado. A sua cliente vai amar e você, como profissional, vai ser destaque com certeza, porque você está oferecendo um tratamento rápido e eficaz, tá? Então vamos lá passar para falar dos produtos que eu tenho aqui do meu lado. Eu já comentei um pouquinho aqui ácido hialurônico. Então o ácido hialurônico a gente vai utilizar para fazer um preenchimento de lábio, um preenchimento de rugas na região do rosto, que é um ácido hialurônico específico para preenchimento. Existem diversos tipos de ácido hialurônico para preenchimento ou para fazer hidratação. E aqui, para a gente preencher, tem que ser o ácido hialurônico para preenchimento, claro. Então, eu tenho aqui algumas marcas diferentes. O que é importante você saber se você trabalhar com ácido hialurônico que não é para o lábio, por exemplo, você aplicar ele, pode ser que fique um nódulozinho duro de produto ali onde você aplicou, porque ele era para fazer um preenchimento nessa zona aqui de mandíbula, tá? Então essa linha aqui de mandíbula, a gente não consegue fazer com a caneta pressurizada, precisa ser um ácido hialurônico mais grosso, que vai durar mais e ser inserido com uma cânula. Então não é por enquanto o procedimento que a gente vai fazer com a caneta, tá? Com o Hyaluron Pen. Então é importante saber comprar o ácido certo, tá? Ele vem aqui nesse formato que é como se fosse a seringa, que é o mesmo ácido hialurônico que ele é aplicado com a seringa, só que a gente vai tirar ele da seringa e passar para a ampola da caneta, que é sem agulha, tá? Então o mesmo produto, as pessoas perguntam: é o mesmo produto, né? Vai ter uma duração boa? A duração depende do produto que você vai utilizar e da marca que você comprar. Então, tem ácido hialurônico que tem menor concentração, tá? De miligramas. O que tem menor concentração vai durar menos e o que tem maior concentração vai durar mais. Então, tudo depende do produto que você vai trabalhar, tá certo? Aqui eu tenho os diferentes produtos. Sobre cada um deles, qual você vai trabalhar para o lábio, para uma ruga, para preencher ruga, é importante você saber mais detalhadamente qual que você vai escolher para sua cliente para você oferecer o tratamento para ela, ou um que dura mais ou que dura menos, porque, né, que eu vou escolher um ou outro, e tudo isso precisa ser falado de acordo com um estudo de anatomia, qual que você vai escolher e definir no tratamento.
e isso mais detalhadamente a gente tem que falar no curso, porque você precisa ver uma aula mais completa, tá? De anatomia e de aplicação também, é importante, tá bom? Agora passando aqui para o meu lado, tenho aqui enzimas de diferentes marcas e enzimas para que eu utilizo elas, tá? As enzimas são utilizadas para fazer um tratamento de queimas de gordura, para fazer um tratamento de celulite, uma definição abdominal, uma lipo de papada, a bichectomia. Então são enzimas que vão queimar a gordura, vão eliminar ali, fazer com que aquela gordura seja, a célula de gordura seja rompida e eliminada do corpo, tá? Então existem enzimas diferentes para cada região e para cada tratamento. Isso é importante, primeiro, você saber como que surge aquela gordura, qual que é o tipo de gordura, como que eu vou aplicar, a quantidade que eu vou aplicar da enzima naquela região, a celulite, por que que aquela celulite está ali. É uma celulite de flacidez, é uma celulite de inchaço só, ou é uma celulite com excesso de gordura, tá? É importante você avaliar porque você vai usar enzimas diferentes. Então, esse detalhe também, precisa saber a teoria, a anatomia de cada tratamento para você saber por que você vai usar aquela enzima e como que você vai aplicar, tá? Para um profissional que precisa, um profissional que quer ser destaque, quer ser completo, tá? E você saber o que você está fazendo de tratamento, precisa saber de uma base, da onde surgiu aquela afecção, da onde surgiu aquela celulite, para você poder trabalhar com segurança. Então precisa saber realmente, ter um estudo de anatomia para você poder aplicar e avaliar a sua cliente, tá bom? Então aqui tem as enzimas. Existem mais tipos, tá? Aqui é só duas dela e essas enzimas aqui, com certeza a marca, o tipo de enzima, vai estar tudo lá no nosso curso, porque você precisa saber qual a marca que você vai escolher para você trabalhar e precisa estar ali uma explicação da composição delas, para você saber se sua cliente tem alguma alergia ou não tem, se você pode utilizar ela no tratamento, tá bom? Aqui do meu lado eu tenho uma mescla de produto. Esses produtos que eu tenho aqui, essa mescla, a gente vai trabalhar mais para uma flacidez. Por exemplo, uma flacidez de rosto, na região do rosto, para fazer um rejuvenescimento. Então existem mesclas para rejuvenescimento, são vitaminas, colágeno, demais, para mim recuperar o estado da pele da cliente, a firmeza da pele, fazer com que aquela pele volte a produzir colágeno, fique mais luminosa e as rugas vão desaparecendo conforme a gente vai fazendo o tratamento. Então existem produtos para rejuvenescer tanto o rosto, para tratar a flacidez, quanto o corpo. A gente pode aplicar no glúteo, perna, depende da mescla que a gente vai comprar e da avaliação ali da cliente, se ela vai precisar realmente fazer esse tratamento. Tem cliente que vai só prevenir, aí já seria um outro tipo de tratamento, tá? Então existe um rejuvenescimento, a gente vai avaliar o caso de cada cliente, ver como que está o estado da flacidez dela para definir o produto que vai utilizar, ou se é uma cliente que ela não tem flacidez, ela vai só prevenir com que ela não tenha flacidez futuramente e você vai escolher uma mescla de vitaminas que vão fazer só uma reposição de colágeno e uma prevenção de rugas, tá bom? Então falamos aqui rejuvenescimento e prevenção. Agora, muita gente pergunta, para mim começar a aplicar, a trabalhar com segurança, as minhas primeiras clientes que eu for atender de preenchimento, por exemplo, eu quero fazer um preenchimento no lábio ou na ruga. No lábio, se eu aplicar uma quantidade a mais do que deveria, tem como eu tirar? Como que eu vou fazer para mim fazer as primeiras clientes, para mim começar a trabalhar um preenchimento? Dá para fazer prática? Dá para você fazer prática e existe um produto que você vai utilizar, que é o produto que a gente recomenda para as alunas para aplicar na região do lábio e na região das rugas,
onde ele é mais grosso, é um ácido hialurônico mais grosso, que ele dá um volume naquele dia que você aplicou, o volume fica 24 horas, ele vai hidratar o lábio, a pele, né, tanto do lábio quanto a região de rosto, e ele vai diminuindo, vai sumindo o volume, porque ele era só para fazer a prática e ele só proporciona hidratação, então a intenção dele não era dar volume por 8 meses ou por um ano. Dessa forma, é possível fazer a prática de preenchimento de uma maneira segura, com que você aplique, se aplicar um pouquinho a mais, não tem problema, depois de 24 horas ele vai diminuir o volume e vai deixar aquela pele hidratada com uma cor bonita, tá? Vai repor a água e vai deixar só hidratação ali no local. Então, dessa forma, você consegue aprender a anatomia, e também existe um mapping, existe todo um mapa das 5 técnicas diferentes de lábio e aonde você vai aplicar cada ponto e a quantidade de produto que você vai aplicar do ácido hialurônico para o preenchimento, para que você tenha aquele resultado de projeção de lábio, de fazer todo o contorno para você fazer um lábio fino ficar com mais volume, ou você fazer a técnica Miami Lips. Então tem uma forma de aplicar, cada uma quantidade diferente e uma zona diferente de aplicação. Então, seguindo esses passos, não tem erro, e começando a fazer a prática com o produto, tá? Que vai dar volume só por 2 dias e vai só hidratar, você consegue ver um resultado de um preenchimento, como ficaria se você está fazendo a maneira certa, a aplicação certa, o produto vai desaparecer depois de 2 dias o volume e você vai ver como que você tá na sua prática e se você já consegue começar a trabalhar com um produto de volume que vai durar 8 meses, de 6 meses, 8 meses, depende tudo do organismo de cada cliente, tá bom? Além do organismo, também depende do produto que você escolher, a duração dele, a concentração do ácido hialurônico, se ele vai durar mais ou se ele vai durar menos. Bom, tudo que você viu aqui até agora de produto é só uma amostra da quantidade de produto que existe, e também você sabendo o método que você vai trabalhar, qual produto é ideal, qual produto eu utilizo, não tem erro, tá? Então você deve pensar, nossa, existem vários produtos, como que eu vou saber qual que eu vou escolher para mim trabalhar? Não se preocupa com isso, porque se você quer trabalhar realmente com essa técnica e saber os meus métodos que dá resultado eficaz para sua cliente, você vai saber exatamente qual produto escolher para você ter resultado e trabalhar com a sua cliente. Então não se preocupa com isso, tá? Você deve estar se perguntando aí qual que eu vou escolher, existem tantos tratamentos, existem muitos tratamentos, e isso é muito bom, porque para uma cliente só você consegue oferecer vários, e você vai ver que você não vai precisar nem oferecer. Quando você falar que você trabalha com tratamento de celulite e ela vê um resultado que é um resultado eficaz, tá? Eu falo para as minhas alunas, antes de você começar a trabalhar, elas perguntam, mas eu não vou ter foto para mostrar para cliente, porque eu não vou ter feito o trabalho ainda. Elas não se preocupam com isso, porque como elas vão utilizar o meu método de tratamento e vão seguir todo o passo a passo do meu método, eu garanto que o resultado vai ser o mesmo que o resultado que eu tenho na clínica e das minhas fotos. Então, como eu já trabalho com isso, eu tenho resultado, elas podem utilizar as minhas fotos de cada tratamento para mostrar para a cliente como um portfólio o resultado que ela vai gerar. Claro que cada cliente vai ter um resultado melhor ou um pouco menos de comparado uma com a outra, porque vai ter gente que vai se cuidar mais, vai para academia, vai fazer mais dieta e vai gerar um resultado maior, tá? Mas é claro que a gente garante o resultado porque as enzimas vão fazer o trabalho, tá? Elas vão fazer o trabalho de queimar gordura. Ou o preenchimento não depende de uma dieta, ela colocou o produto ali, vai dar o volume no lábio ou vai dar o volume ali na região da ruga. Então, as minhas fotos, que já a foto chama a atenção das clientes, a cliente olha aquele lábio, eu quero esse lábio. Ela olha a diminuição da circunferência e a cinturinha fina, que a gente fez aquele aplicação e afinou a cintura. Eu quero esse resultado. Então ela vai ver a foto do antes e depois e ela vai querer na hora e vai te procurar porque ela quer aquele resultado. Então as minhas alunas, elas publicam as minhas fotos, e assim que elas atraem as clientes, tá?
Então, não precisa se preocupar em saber o produto, porque no curso a gente fala exatamente qual produto utilizar, que gera o resultado o mesmo que eu tenho com as minhas clientes. E a foto, posso utilizar suas fotos? Quem é minha aluna pode utilizar a minha foto. Então, você pode estar aí se perguntando, quando eu fazer o curso, eu vou ter que investir em marketing, eu vou ter que falar da técnica, como que eu vou atrair a cliente? A foto atrai a cliente e você precisa estudar, claro, ter uma base, saber o que você vai fazer de tratamento e publicar a foto para quando a cliente te perguntar, você vai saber responder qual é o tratamento que você vai utilizar. Mas a foto fala muito mais do que 1000 palavras que você for falar, tá? Então, o resultado é o que vai atrair suas clientes, tá bom? Bom, então aqui para finalizar sobre produto, eu vou falar aqui de 2 lançamentos que eu tenho do meu lado, que é o Botuline A, que é o produto que a gente vai fazer a aplicação na zona correta da musculatura, tem todo um mapping também para seguir, tem os pontos corretos que você vai aplicar para que ela faça menos expressão e relaxe a musculatura, para que a gente gere um resultado de diminuição de rugas e também prevenção de rugas. Se ela fizer menos expressão facial, ela vai produzir menos rugas, porque aquela pele não vai ficar marcando, né? Vai relaxar a musculatura e aquela pele vai ficar mais lisa, então ela vai fazer menos ruga e vai diminuir a ruga porque relaxou a musculatura dali de onde a gente aplicou. Então, aqui, Botuline A é uma novidade para o nosso curso, aplicação da toxina botulínica para caneta pressurizada. Então, é uma toxina botulínica diferente para que a gente aplique com a caneta pressurizada, tá? Não é a mesma utilizada com a seringa, é outra toxina botulínica que vai fazer um relaxamento muscular. Então aqui é uma novidade e você precisa saber a musculatura que você vai aplicar e aonde você vai relaxar. Além da zona aqui, da onde a gente aplica mais o Botox, que seria a zona de testa, glabela, aqui pé de galinha, é possível aplicar também aqui na região de lábio, ao redor de lábio, nariz, para que a gente consiga também melhorar a harmonia facial, para ter aquele sorriso, quando a cliente fala, a boca não baixar. É um truque que a gente pode relaxar aquela musculatura para que ela fique com uma expressão mais harmônica, para que levante a ponta do nariz, a gente também consegue aplicar o Botox para relaxar a musculatura e quando ela sorrir, não baixar a ponta do nariz, né? O músculo não fazer com que a pontinha do nariz baixe. Então tem zonas específicas, a musculatura correta que a gente vai poder aplicar e fazer cada tratamento, tá? Não é só teste pé de galinha com o Botox, a gente faz muita coisa bacana para nossa cliente e transforma a vida dela e a sua como profissional também. Agora, outra novidade, a aplicação do produto para fazer rinomodelação. Então vocês viram o resultado de rinomodelação, levantar a pontinha do nariz, diminuir a depressão aqui para fazer a linha do nariz ficar mais retinha, uma linha, um perfil correto e transformar a vida do cliente também, tá? Levar beleza, resultado, autoestima. Produto para rinomodelação e para aplicação no mento, também é novidade, para a gente projetar aqui o mento para fora, né? E a gente fazer a harmonização da cliente. Então, tem a quantidade correta e a maneira correta de aplicação. Olha, quantas técnicas eu já falei aqui, quantos tratamentos eu já falei aqui, diferente, né? Produtos diferentes para cada tratamento. Então, existem muitas possibilidades e não para. Essa técnica, esses 2 produtos acabaram de ser lançados, então a gente demorou um pouquinho para falar das técnicas, para falar a respeito do curso, porque nós estávamos provando os produtos novos e preparando o material todo para poder saber a região da aplicação, para ver se realmente ele dava resultado, para poder falar dele aqui para você, tá? Então, é novidade para o nosso curso, para a segunda turma do nosso curso online, que a gente está trazendo, porque na primeira turma eles ainda não existiam, tá? Então, é uma novidade de método que realmente dá resultado e funciona, que a gente vai trazer para o nosso curso online da segunda turma. Quem me pergunta de valor, né, o quanto que eu posso cobrar por tratamento, depende do tratamento. Como eu já comentei do preenchimento,
Qual que é o custo? O preenchimento, se você vai trabalhar com ele, é o produto que tem um valor mais alto, então ele custa em média R$380 um preenchedor, mas você vai cobrar R$1.000 a aplicação no mínimo, tá? R$1.000, você vai ter um ganho aproximado de R$600 em 30 minutos, tá? Só para o preenchimento. Só que a cliente que faz o preenchimento, ela não quer só o preenchimento, ela também quer a cintura fina, ela também quer eliminar celulite. Todas as mulheres têm celulite, ou 99% das mulheres têm celulite, e elas querem se livrar da celulite, tá? A aplicação de celulite, quanto que eu posso cobrar? Nós cobramos uma aplicação R$550. Quanto que eu tenho de custo? De custo, R$50. Isso que é o bom, tá, do tratamento se você for fazer corporal, porque o custo não é alto. Os produtos que você vai investir para fazer o corporal da sua cliente, você vai gastar em média R$50. O frasco ele pode custar de 50, 60, mas você não precisa usar um frasco inteiro. Um frasco de enzima você consegue usar para 2 até 3 clientes. Então você vai ter de custo, se você usar um frasco inteiro, que não é o recomendável, um frasco inteiro que custa 50, 60 reais, você vai ter um custo, vai chutando alto, com ampola, tudo, de 60 reais. O seu ganho, se você cobrar 550, vamos colocar redondo, o seu ganho vai ser de 500 reais só em uma zona, tá? Celulite, por exemplo, de perna. Ah, mas se a sua cliente vai querer fazer, quero fazer a perna e abdômen. Pode fazer? Pode. E elas querem, tá? Elas têm o dinheiro guardado para fazer estética, porque aqui no Brasil elas se cuidam. E no começo eu sei que você deve estar pensando isso. Será que ela tem dinheiro para investir? Ela tem, eu também pensava isso. Ela tem. Quando ela vê o resultado, celulite, praticamente eliminou tudo na primeira sessão. Circunferência abdominal, perdeu 7 centímetros na primeira sessão. Aqui a roupa tá larga, 7 centímetros é muito. Depois pega uma régua aí e vê quanto que é 7 centímetros. É muita diminuição de gordura e isso faz toda a diferença na vida dela. Então, 3 tratamentos que você já pode oferecer para sua cliente. Vamos falar aqui: celulite e queimas de gordura na região abdominal, já R$1.000, tá? De lucro. Mais R$600 aqui do preenchimento, se ela for fazer o preenchimento como você, são R$1.600 de uma cliente, de lucro, tá? R$1.600 de uma cliente. Então, e fora que se ela for fazer mais aplicações, ela vai voltar no mês seguinte para fazer mais uma aplicação, porque ela quer diminuir mais aqui o abdômen ou a celulite. Tá? Então ela fica sempre procurando o que fazer. Elas querem se cuidar e elas querem, aqui no Brasil, elas gostam de se sentir bem, de estarem bonitas, e ela vai fazer também o rosto. Ela vai querer prevenir ruga, ela vai querer deixar a pele mais firme, mais bonita. Então a gente pode ganhar muito mais com uma só cliente e ela vai voltar, pode ter certeza. Então, uma só, R$1.600 que você vai ganhar no mês, não é só uma, é claro que você vai trabalhar com mais clientes. Então, 2 clientes que você fizer 3 zonas, você pode ganhar R$3.200 com 2, tá? De lucro. Então, R$3.200 trabalhando com 2 clientes, tá bom para você? Claro que não, que você pode ganhar muito mais que isso, mas é um exemplo que só 2 clientes você pode ter um lucro de R$3.200, tá? E você pode fazer só uma, ela quer fazer só a celulite. Tá bom, ok, você vai ganhar só com uma R$500. A outra que vai fazer diminuição de gordura, mais 500. Então, você pode ter 3 clientes que você vai ganhar R$1.600 com cada uma delas. E elas vão ver o resultado e elas vão voltar querendo mais. Isso é muito bacana, tá? Porque pode aplicar no braço, ela pode aplicar no culote, pode aplicar nas costas, a queima de gordura. Então, ela vai fazer a aplicação no abdômen, ela vai ver o resultado, ela vai voltar porque ela também tem a gordurinha que incomoda aqui quando ela põe o biquíni e que fica aqui, olha, para fora do biquíni, tá? Ela tem, pode ter certeza que elas vão procurar ali o que elas querem eliminar de gordura para se sentirem bem. E você vai gerar um resultado positivo na vida delas. Elas vão pagar felizes, porque elas vão ver diferença, elas vão pôr o biquíni e vão desfilar na praia se sentindo bonitas, tá?
o resultado que você vai gerar na vida delas, elas vão te pagar os atendimentos com gosto, com felicidade, e você vai ser reconhecido porque você fez essa transformação na vida delas e também você vai aumentar seu faturamento, eu garanto isso, tá ok? Bom, finalizando por aqui, porque nosso tempo é curto, eu tenho muito mais para falar, mas a gente já está terminando por aqui por hoje. Vai ter mais uma aula, então fique atento que se você tiver alguma dúvida, me pergunte, que eu vou lá na próxima aula tirar essa dúvida, tá? Então, eu já falei que é possível aprender quem nunca trabalhou com essa técnica na vida, porque é só você seguir um protocolo, né? O meu método, que eu te garanto o resultado. É possível você ter um equipamento eficiente que vai te gerar resultado. É possível você ter o portfólio de foto para você poder oferecer para sua cliente e atrair cliente dessa forma. É possível. Então, não tem erro, não tem como não dar certo, porque eu já te mostrei todas as possibilidades e eu trabalho com isso e eu tô super feliz porque a minha agenda é lotada de procedimento de estética, de intradermoterapia pressurizada, tá? Então, o sucesso é garantido, já te comentei um pouquinho sobre os ganhos. Então, são mais de 12, 13 tipos de tratamento e não para de crescer porque os produtos não param de serem lançados para essa área. Então, imagine, uma técnica você consegue aprender com um método que eu vou ensinar, você consegue fazer mais de 12 tratamentos, é muita coisa. Não existe outro equipamento que você consegue fazer mais de 12 tratamentos. Não existe outra técnica que você consegue fazer mais de 12. Então você consegue atingir a todas as clientes. Todo mundo, todas as necessidades que cada pessoa passar ali na rua, você consegue oferecer um tratamento para ela. Então, são tratamentos, né, diferentes que pelo menos uma pessoa ela vai sentir a necessidade de fazer um tratamento de rugas ou queima de gordura ou um preenchimento. Todo mundo quer algum desses tratamentos, então você consegue trabalhar com todos os públicos, tá? Me perguntando nas outras aulas ali nos comentários, vai ter curso? Porque eu quero aprender todos esses tratamentos e eu quero me especializar nessa área. Então vamos lá, vou comentar aqui um pouco com você. Já teve o primeiro curso, a primeira turma online, como você já viu o resultado das alunas, e a segunda turma então vai sair muito mais detalhada, com muito mais... vai ter vídeos, né, explicativos, vai ter teoria e vai ter novidade de tratamento, que é o do Botox e também a rinomodelação e preenchimento de mento. Então vai sair a nova turma com mais tratamentos e todos eles têm o vídeo de aplicação, então tem a explicação toda, tá? Além do suporte e também do Masterclass online, onde eu entro para falar com todo mundo, com os meus alunos, para tirar dúvida e para fazer uma aula ao vivo com todo mundo. Então, está para sair a turma 2, as vagas são muito limitadas, porque eu fico ali acompanhando cada aluno, cada aluna, e preciso dar essa atenção para que eles comecem a trabalhar com segurança e serem profissionais responsáveis e qualificados, tá certo? Então, está para sair a segunda turma e se você quer ser um profissional diferenciado que tem resultado, fique atento para não perder porque as vagas são limitadíssimas, tá? Então não perca a aula de amanhã que eu vou falar mais sobre o que tem lá dentro do curso, também vou falar a respeito de bônus e uma super oportunidade só para você que está participando dessa maratona e você não pode perder essa oportunidade porque vai ser por tempo limitado e eu vou revelar só amanhã. Então te vejo amanhã na quarta aula da nossa série e na última aula. Não perca, porque se você perder, você vai perder essa oportunidade também. Te vejo amanhã. Depois de ter finalizado o curso online, a Gabi deu mais uma opção para nós alunas que foi totalmente o diferencial do curso dela, de todas as outras profissionais que eu vi, porque a gente fez uma aula ao vivo, onde todas estavam online, então foi uma troca, né, de todas as alunas, cada uma falando as dúvidas e é onde foi ali, assim, cessado qualquer tipo de dúvida que tenha ficado, porque foi ao vivo, então ela ia explicando pra gente passo a passo do curso
e ali a gente ia interagindo com ela ao vivo, né? Sobre a Gabi, assim, o que eu tenho para falar é que desde o início eu tive dúvidas sobre o curso, sobre o método, tudo que eu tinha de dúvida, eu chamava ela no Insta, ela já vinha, tirava minhas dúvidas, sempre me deu atenção, mesmo sem eu ser aluna dela, ela já me dava atenção. Então isso eu gostei bastante, porque às vezes o profissional só te dá uma atenção depois que você fechou o curso, né? E eu ainda não tinha fechado nenhuma parte do curso e ela já estava me dando suporte para tirar as minhas dúvidas e assim, foi sempre muito atenciosa. A maneira dela explicar depois no curso, até a gente pode dar uma olhada no Insta, os vídeos que ela faz, fica tudo muito explicadinho, sabe? Não deixa dúvidas, porque ela tem uma maneira clara e objetiva de estar passando a técnica para nós.